Vamos ver tudo que a imprensa falou sobre a expulsão do Everton Araújo. Deixa o dedo no like aí, rapaziada, para ajudar o canal. Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena, esse com muita polêmica da arbitragem, né? Para variar, a gente não consegue passar uma rodada sem trazer uns lances duvidosos. A gente tem Luiz Assar já está ao vivo com a gente, está na área para trazer informações do Rubro Negro direto da redação. Tudo bem, minha amiga? Boa noite para você. O empate que acabou sendo bom para o Flamengo com um jogador a menos, né? Durante boa parte do segundo tempo, mas com muitas reclamações dos dois lados em relação à arbitragem, né? Tudo bem? Boa noite, Camila, Raed e Abel. Achei que a gente ia começar falando da maior polêmica do final de semana, que foi o Jorginho com a cantora. Ainda tem isso? Posso trazer um bastidor aqui, Luísa? Sempre animado, claro, pode. A gente estava ali no camarim com a Dedé Taixa do Multishow e a resenha era essa. Foi a maior... Lollapalooza virou também futebol, virou futebol, arquibancada. foi o maior cross canal da história dessa empresa aqui, unindo Multishow, Globo News e Sport TV. O Flamengo não se contenta em ser assunto só no futebol, a gente tem que trabalhar em todas as áreas. Eu que sou mais do futebol, descobri uma cantora que eu não conhecia, peço desculpas aos fãs, e a galera do entretenimento, jovens, né, os jovens que conhecem a cantora, descobriram também o Jorginho, jogador do Flamengo. Enfim, tivemos esse cruzamento e até o de Jude informações. Inclusive, porque o Jorginho, né, é enteada, a menina envolvida na polêmica, criança, coitada. É enteada do Jorge, é filha de Jude Law, ou seja, é muito rolê aleatório pra gente deixar passar, né, Luísa? Mas enfim. Mal, tinha que citar, mas falando do jogo, né? O tema, certamente o tema de maior clique, maior audiência foi esse no final de semana envolvendo o Flamengo e a cantora do Lollapalooza. Mas enfim, minha amiga. Manchetes históricas no GE. Globo. É isso. Mas também falando do jogo, né? Também teve um jogo de futebol que ficou marcado pelas polêmicas também. O Flamengo, inclusive, estava estudando fazer uma representação lá na CBF por conta da arbitragem, né? Todo mundo saiu meio insatisfeito com a arbitragem ali, mas o Flamengo ficou revoltado com a expulsão do Everton Araújo, também o lance ali com o Jorginho, né? Do Gabriel Paulista com o Jorginho. Mas, no final das contas, o time também elogiou, né? A forma como a equipe soube lidar jogar com um a menos praticamente todo o segundo tempo, conseguiu segurar ali o Corinthians também, que teve uma chance ali na reta final, já com o Roque Rossi fez uma defesa muito importante, mas o Corinthians ameaçou menos do que se esperava, né, inicialmente, porque estava jogando com um a mais 45 minutos praticamente ali. Mas o Leonardo Jardim elogiou a equipe, também vai ter um tempo aí de treinamento que ainda não tinha tido desde que chegou ao Flamengo, durante essa data FIFA, tem alguns convocados, mas dos males o menor também para o Flamengo, que jogou muito tempo com um a menos e vinha sofrendo muito com questões físicas aí ao longo nesse começo de temporada, e conseguiu corresponder da maneira como o treinador e a torcida esperavam aí de uma certa forma. Tivemos algumas polêmicas, né? Acho que são 3 principais, dá pra gente falar assim, desses lances polêmicos, né? A expulsão do Everton Araújo, né? Porque o árbitro de vídeo chama o árbitro para olhar as imagens, porque entende que foi exagerada a aplicação do cartão vermelho. Para o nosso comentarista de arbitragem, para o Paulo César de Oliveira, também era um lance para cartão amarelo, mas o árbitro não muda de opinião, ele mantém o cartão vermelho. E aí, de cada lado, né? O Flamengo reclama de um braço no rosto do Jorginho, agora me escapou quem foi o jogador do Corinthians. O Gabriel Paulista, o zagueiro, Gabriel Paulista, perfeito. Ele, né, um braço no rosto que, por um outro ângulo, o PC de Oliveira, durante o fechamento ontem, disse que deveria ser aplicado sim o cartão vermelho, e o Corinthians reclama do pênalti não marcado jamais para o final da partida. Então, quando reclama dos dois lados, Raed, é que o árbitro foi mal, né? Não foi o melhor momento do árbitro na partida, e aí o segundo tempo ele também pegou um protagonismo que ele não deveria, porque árbitros não devem ser protagonistas de jogos, principalmente num jogo tão pesado quanto esse, das duas maiores torcidas do país. Com relação à expulsão do Everton Araújo, eu não discordo de nada que o PC de Oliveira falou, tá? Eu concordo com ele em todas as opiniões. Mas eu acredito que se é para você primar pelo espetáculo, que você erre sempre para mais, tá? Então, independente de achar que não deveria ter sido expulso, eu até consigo entender que ele possa ter sido, que ele foi expulso, porque você tem que errar sempre para mais. O problema é que você tem que ter isso em todas as rodadas, em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. O jogador tem que ir para disputar a bola, e se ele errar um pouquinho a mais, ele pode sofrer essa punição. Mas não é isso que a gente vê
rodada após rodada no Campeonato Brasileiro. Se isso não for uma diretriz da CBF, eu vou na onda de todo mundo, né, na corrente de todo mundo, e achar que a expulsão foi injusta. Porém, primando pelo espetáculo, eu acho que o jogador de futebol, ele tem que disputar a bola, e se ele chegar com uma força um pouco mais excessiva, colocando em risco a integridade do adversário, ele sim pode ser expulso. E aí, com um jogador a menos, né? O Flamengo ainda teve até algumas chances, né, Abel? Mas o Corinthians acabou criando também boas oportunidades, mas são dois momentos também muito distintos, né? Se o Flamengo comemora, de certa forma, o empate pelo jogador a menos, fora de casa, para o Corinthians é mais um jogo sem vitória, já são 7, e o Dorival não está conseguindo fazer esse time vencer, né? O Corinthians é quem mais lamenta, né? Porque ficou praticamente um tempo inteiro com o jogador a mais e criou muito pouco. Sim. Teve uma chance com o Guinegão lá no final do jogo, muito pouco para o que se espera do Corinthians. E o Flamengo... Esse lance da expulsão que a gente está vendo, né? A expulsão para mim é exagerada. Para mim era lance para cartão amarelo. Eu vejo o Everton Araújo indo na bola e depois realmente ele atinge o pé do Bidon, mas para mim não era lance para cartão vermelho. O árbitro foi chamado e manteve o cartão que ele tinha dado. Acho que foi pênalti, o VAR deveria ter chamado, na minha opinião, não chamou. E também houve a agressão, né? No Jorginho. Sim. Então, uma noite infeliz. Quando o árbitro vira assunto depois do jogo, já sabe que ele fez lambança. Ou no dia seguinte, né? Nesse caso. O ideal para o árbitro é que ninguém fale dele. Então, foi mal. O Corinthians realmente não vem jogando bem. A gente está falando especificamente desse jogo de ontem contra o Flamengo, mas o Corinthians já vinha sentindo muito a falta do Yuri Alberto. Aí o Yuri Alberto volta no meio de semana contra a Chapecoense, num jogo em que o Corinthians estava com muitas reservas. Ontem, sim, com a sua força considerada máxima, mas perdeu muito quando sai o Memphis Depay. Sim. O Memphis Depay é genial no lance do gol, né? Antes dele dar o passe que ele dá lá pro Bidu já é espetacular, mas a jogada começa antes disso. O Mateuzinho, se não me engano, é o Mateuzinho, que toca pro Memphis Depay, ele finge que vai na bola e deixa a bola passar pro Yuri Alberto. Aí sim, o Yuri Alberto toca para ele e ele vê o Bidu lá na esquerda. Aliás, o Flamengo tem que comemorar, porque se defendeu muito bem com o jogador a menos, mas quando estava 11 contra 11, houve a desatenção no lance do gol do Corinthians, porque o Bidu apareceu livre ali. Né? O Paquetá que tinha que estar ali, mas chegou atrasado e o Varela estava próximo também. Enfim, cruzou com liberdade, o Yuri Alberto apareceu também com liberdade para fazer o gol. Mas o Dorival Júnior tem que pensar em como melhorar esse time, porque realmente o Corinthians já foi mal nos jogos finais do Campeonato Paulista, contra a Portuguesa, contra o Novo Horizontino, e no Brasileirão tem jogado mal. Sobre o Memphis, né, a notícia de hoje, há uma lesão no adutor da coxa, uma lesão muscular, mas ainda assim ele vai se apresentar à seleção da Holanda. Eu estou curiosa para saber dos problemas que o Memphis parece que só tem no Corinthians, na seleção some. Vamos ver se ele vai jogar, mas enfim, vai se apresentar à seleção. E só para completar, que o Garro entrou no lugar do Memphis, mas o Garro também não tá longe do auge do que a gente já viu dele com a camisa do Corinthians. O próprio Yuri Alberto, no intervalo, falou assim, o Memphis saiu e eu estou muito sozinho. Realmente. Luísa, rapidinho para a gente se despedir, Plata não vive o melhor dos seus dias no Flamengo, né? É isso, o Plata não foi relacionado para essa partida. O Leonardo Jardim foi perguntado sobre isso na entrevista coletiva e falou sobre alguns problemas que ele vem tendo de adaptação a esse novo trabalho. A gente ouviu, né, nessas últimas horas, enfim, nos últimos dias também, que a comissão técnica está insatisfeita com o comportamento do Plata, né, com algumas coisas ali do dia a dia, tanto de rendimento nos treinos, que ele não tem rendido bem, e também algum comportamento ali do extracampo, né, do Plata, que já vinha sendo uma questão abordada aí também na época do Felipe Luiz, naquela reunião ali que o BAP teve, né, a gente até noticiou na época, logo depois da derrota para o Lanús no primeiro jogo da Recopa, o BAP também cobrou o Felipe e o José Boto sobre a postura extracampo de alguns jogadores, inclusive do Plata, de, enfim, boates e tudo mais que saem às vezes nas redes sociais, e a diretoria ficou insatisfeita com essa postura, mas agora, na época do Felipe, isso não virou um grande acontecimento, né? O Felipe também lidava de outra maneira com isso, ele entendia que se não interferia ali no dia a dia, no rendimento do jogador, ele não entrava muito no assunto, mas a comissão técnica atual do Leonardo Jardim já pensa de uma outra maneira e também o rendimento, para quem está ali no dia a dia, entende que o rendimento do Plata no treino, no dia a dia ali,
piorou nas últimas semanas, então ele tem perdido espaço e ficou fora desse jogo por uma decisão da comissão técnica. A gente conversou com o staff do Plata também para entender o lado do jogador e eles falam em um problema físico. Então o Plata reclamou nos últimos dias sobre algumas dores, ele fez exames, ele fez uma ultrassonografia e também uma ressonância que não constataram lesão. Mas enfim, ele estava reclamando de dores. A decisão dele ficar fora foi interna ali do Flamengo, da comissão técnica, do departamento médico ali. Não tinha nada que impedisse ele de viajar, pelo menos, para esse jogo. Então, essa é a situação dele. O Flamengo admite negociá-lo na próxima janela de transferências. Vai esperar também a Copa do Mundo para entender se ele vai receber propostas. Também não quer jogar fora o investimento que foi feito no jogador, cerca ali de 52 milhões de reais na época da contratação, enfim. E aí ele está nesse cenário aí, podendo ser negociado. Obrigada, Luísa Sá, então, pelas informações do Flamengo. A gente continua acompanhando o noticiário durante essa paralisação da data FIFA. Obrigada também, Abel Neto, Marcelo Raed. Por hoje é só o Tá Na Área. Vai ficando